Ok, nós estamos aqui nesta manhã de sábado, último de fevereiro, dia 27, e nossa estada aqui tem a finalidade de conversar com os irmãos neste momento do estudo bíblico. E eu e o pastor Francisco, nós estaremos aqui ponderando sobre algumas questões de interesse da comunidade, de interesse da congregação, e também estaremos fazendo alguma reflexão sempre com base na palavra de Deus. Bem-vindo, pastor, para esse momento. Deus abençoe o senhor e Deus nos dê a sua direção para este momento. Assim seja. Nós cumprimentamos a cada um dos irmãos, das irmãs. Fica aqui então, quero crer, com as vossas palavras, pastor, a expectativa da igreja em saber sobre aquilo que nós vamos falar, e da nossa parte também a expectativa de que eles estão atentos para esse momento, que nós entendemos ser tão importantes, porque nós vamos ponderar sobre coisas que são totalmente pertinentes à nossa vida de fé, à nossa caminhada cristã. Então, a nossa expectativa em relação a vocês é que vocês realmente estejam atentos e que esses momentos sejam muito proveitosos, sempre na presença do Senhor. Graças a Deus. Aproveitar para dizer aos irmãos que essa palavra nós pensamos inicialmente, quando nos foi comunicada a forma como o presbítero Júlio, que tem estado organizando esse momento do estudo bíblico de cada manhã de sábado. No primeiro momento em que nós tivemos esta oportunidade de contato com essa informação, que a gente então estaria aqui para falar com a igreja num tema aberto, nós pensamos inicialmente em conversar aqui com todos os presbíteros. E por parecer de cada um deles, que foram unânimes em afirmarem que achavam melhor que este momento fosse conduzido apenas por mim e pelo pastor Francisco. Mas nós vamos aproveitar agora, nesse momento inicial da oração, inclusive, para poder fazer aqui uma menção, pastor, lembrando, como nós lembramos dos presbíteros, fazer aqui uma menção à ausência do presbítero Natanael. Tivessem os presbíteros aquecido o nosso convite de estarem aqui, seria o nosso primeiro encontro em que o presbítero Natanael estaria ausente, não é? Como ausente, definitivamente permanece. E nós vamos, nesta palavra de oração, render graças a Deus por todo o tempo em que o presbítero Natanael esteve entre nós, pelos momentos bons da nossa vivência, pela oportunidade que Deus nos deu de tê-lo entre nós por tantos anos. Um grande companheiro, um fiel servo de Deus, um dedicado e valoroso trabalhador do reino, e que descansa hoje. Mas a nossa palavra, na nossa oração agora, e eu convido o pastor que conduza-nos à oração, e que a nossa palavra seja de agradecimento a Deus, inclusive pelos bons anos que nós tivemos a companhia do presbítero Natanael, vivendo conosco, participando conosco e trabalhando conosco. Vamos orar com o Senhor, pastor. Sim. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos levados a pensar de maneira pontual, Senhor, na maneira como o Senhor nos chama para te servir. Senhor, e o Senhor nos chama para servi-lo em comunidade. O Senhor nos chama para servi-lo em comunhão. O Senhor nos chama para servi-lo, Senhor, com e entre as pessoas. E é assim que nós iniciamos a nossa caminhada.
E dessa maneira o presbítero Natanael, Senhor, e tantos outros que hoje dormem no Senhor, caminharam conosco, Pai. Quero te louvar, Senhor, pela igreja, Senhor. Quero te louvar pela igreja, eu quero te bendizer. Porque providencialmente nós temos aqui, Senhor, professado a nossa fé. Enquanto nós aguardamos o dia da sua vinda, Pai, ou aguardamos o dia que a vida há de cessar para cada um de nós. Queremos deixar aqui a nossa gratidão, Pai, pela vida daqueles que caminharam conosco e agora dormem no Senhor, e fazemos isso na esperança da ressurreição no dia da vinda do Senhor Jesus. Mas nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui e convém que nós continuemos trilhando o caminho que nos é proposto, Senhor. E para isso nós pedimos a tua orientação. Nós estamos aqui como presbíteros, estamos aqui como pastores, Senhor, e queremos falar à igreja, falar aos nossos irmãos, falar daquilo que nós temos vivido, que eles têm vivido, quais são, Senhor, as nossas expectativas, e um pouco de tudo aquilo que nós temos feito. Pedimos a tua bênção, pedimos, Senhor, a tua direção. Obrigado pela semana de trabalho que se findou, pela manhã desse santo sábado, e em todas as coisas nos conduza. É o que nós te pedimos, com o coração agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Muito bem. Então, para os irmãos saberem, nós vamos conversar alguma coisa que diz respeito ao interesse da congregação. Vamos trazer algumas informações e também tecer algumas ponderações. E para iniciar, pastor, eu trago aqui o que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, na primeira carta, e no verso 10, especificamente, ele fala assim, Paulo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Amém. Graças a Deus. Amém. Então veja só, o que é que Paulo está falando aqui, que a gente pode trazer para esta manhã, para este momento de pensar. Paulo está dizendo da importância da igreja estar unida, está combatendo na mesma direção. Quando ele fala que nós devemos ter o mesmo propósito, o mesmo parecer, o mesmo sentimento, o mesmo pensar, e eu imagino que Paulo não tinha em mente as coisas do cotidiano da vida. Ele não estava falando que nós devíamos ter o mesmo pensar, o mesmo parecer e praticar as coisas numa mesma forma, referente às coisas da vida. Cada um cria a sua família, por exemplo, dentro da sua visão de criar uma família, com base naquilo que ele aprendeu com seus pais, com base naquilo que ele aprendeu através da literatura e principalmente com base na sua própria vivência pessoal. E isso não quer dizer que todos nós vamos criar a família de uma mesma forma, com as mesmas regras, com as mesmas orientações especificamente. E isso não quer dizer que um cria a família de uma forma certa e o outro cria a família de forma errada. Cada um tem o seu parecer, na forma como conduz os seus negócios, na forma como trata as coisas relacionadas ao seu trabalho, na forma como lida com as coisas da sua família, os seus tratos, os seus contratos, os seus compromissos, enfim, isso cada um tem a sua visão e o seu modus operandi para conduzir a sua vida e a sua casa. Mas aqui Paulo está falando
que nós devemos ter um mesmo sentir, um mesmo parecer. Então, do que ele está falando? Ele está falando da unidade que deve haver na igreja enquanto igreja. Ele está falando das coisas da fé. Não só Paulo fala aos Coríntios, mas Paulo fala também aos Filipenses. Mesmo espírito, mesmo ânimo. Isso. E esse espírito e esse ânimo é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Que se refere às coisas da fé, às coisas do reino. Pedro vai falar na primeira carta também nessa questão do pensar e do sentir igual aos irmãos. Sintais, Pedro vai falar, vocês sintam a mesma coisa, têm o mesmo sentir, né? De maneira que o que nós estamos aqui abstraindo dessa palavra de Paulo e compartilhando com os irmãos agora, é esse fato. Nós estamos aqui para comunicar fatos que é de interesse de cada crente. As coisas da fé, as coisas da lide, do dia a dia, as coisas da igreja. A quantas a igreja anda? Afinal de contas, nós estamos já por fechar um ano sem congregar, sem ajuntamento coletivo, não é? Sem os nossos ajuntamentos, os cultos coletivos. Estamos aí fechando um ano. E a quantas anda a igreja? Como nós estamos vivendo? Onde estão os irmãos e como eles estão? Quem sabe como eles estão? É nesse sentido que a gente toma a palavra aqui do apóstolo como base da nossa comunicação aos irmãos hoje de manhã. A gente ter a mesma visão, unidos no propósito, na mesma esperança, na mesma fé e assim por diante. Ok, pastor? Então, os irmãos, saibam que nós estamos ausentes, mas não despreocupados. Nós estamos distantes, mas não alheios àquilo que é a necessidade de cada um dos nossos irmãos. E quando a gente, o nosso... Claro que nós podemos ter assim uma visão ampla da realidade que nós estamos vivendo de uma maneira global, que atingiu não apenas o nosso país, mas nós estamos falando do planeta. E dentro dessas dificuldades, nós vemos que países estão agindo de maneiras diferentes, embora buscando a mesma solução. No caso, eu acho bastante pertinente a nós considerarmos a questão de falarmos pontualmente de como nós estamos agindo enquanto congregação. Por quê? Porque outras igrejas, aliás, todas foram também impactadas. E elas têm a prerrogativa de lidar com essa dificuldade. Nós tivemos, por exemplo, nesse período de quase um ano, tivemos algumas instituições que elas chegaram em certos períodos, abrirem para o culto, depois fecharem, outras permanecem abertas. Então, cada uma lidou disso de uma maneira. Mas como nós temos lidado com isso e qual é a nossa percepção em relação a isso? Quero pensar aqui, pastor, lá no início, a gente está falando de um ano atrás mesmo, se eu não me engano, foi no dia 11 de março que a Organização Mundial de Saúde, ela identificou para o mundo a questão do Covid como uma pandemia, no dia 11. No mês de março, existem documentos que falam que cerca de 150 países já tinham casos. Mas como isso se dá na nossa compreensão? E qual foi essa palavra da Organização Mundial de Saúde? Lá naquele momento foram essas condições. Não existe um tratamento. É uma pandemia que está estabelecida
e não existe tratamento. Existem medidas que devem ser observadas. E é a partir dessa compreensão que veio a nossa ação, a nossa atitude. Né? Como os irmãos já sabem, que nós nos reunimos e fizemos cessar o nosso ajuntamento. No entanto, a nossa preocupação naquele momento, e ainda é uma preocupação nossa, mas quero entender que nós agimos e fomos muitíssimo abençoados por Deus nesse sentido, que a nossa preocupação é, congregar realmente não pode. Ajuntamento, em hipótese nenhuma, é viável. Mas como essas pessoas, como os nossos irmãos, como nós vamos manter a nossa unidade, a unidade da fé, a nossa comunicação, como a palavra continuará sendo ministrada, como nós vamos organizar os estudos bíblicos, as programações. Então nós observamos que existe sim, como o senhor falou, em certo ponto a ausência, mas nós não estamos alheios às questões. Então a igreja, ela tem se apoiado na maioria das suas ações por esses meios virtuais mesmo, através do qual nós temos falado com a igreja. Inclusive esse é um expediente nesse sentido. Então a palavra tem sido ministrada as 3 vezes por semana, programações também foram realizadas, e é claro, em casos específicos, a nossa ausência não se dá. Em casos específicos, no decorrer de todo esse tempo, embora bastante pontuais, a igreja, e eu quero dizer aqui, pastor, em 100% dos casos, então nós não vamos colocar aqui o número de atendimentos, não é o número de atendimentos, mas em 100% dos casos que ocorreram nesse quase um ano, em 100% que a igreja foi solicitada, a presença, um parecer, em 100% dos casos isso foi efetivado. Então, a nossa compreensão é que essa resposta é uma resposta muito rápida. E eu fico pensando, assim, quando o pastor falou, onde estão os irmãos, né? E eu fico pensando, é possível que você esteja pensando, aonde está o irmão Gervásio? O irmão Gervásio vai bem, o irmão Gervásio está em casa, cuidando do seu quintal, dos seus pés de fruta. Nós temos acompanhado o irmão Gervásio, como temos acompanhado outros irmãos também nas suas necessidades. Tivemos crianças que nasceram, né, pastor? O caso da Maria Luísa, o caso da Beatriz. Existem crianças, ainda semana passada, em um desses nossos atendimentos pontuais, nós fomos orar por uma criança e o pai falou assim, pastor, nós precisamos apresentá-la. E ele inclusive falou, o senhor tantas vezes veio conversar comigo para a gente efetuar isso e a gente não efetuou. Quer dizer, a igreja ela está viva, a igreja está pulsando. Mas uma coisa assim, pastor, para o senhor continuar aqui a vossa palavra, existe uma coisa que a gente vê com muita clareza, muitíssima clareza. As pessoas que de alguma maneira, isso está dentro da questão da individualidade que o Senhor colocou, as pessoas, nós somos assim mesmo, existiam pessoas que de alguma maneira se procuravam esquivar, não só não estar junto, não só não comparecer, mas assim de alguma maneira até mesmo se isolar. Essas pessoas têm um prato cheio para isso, né? De inclusive dificultar o relacionamento. Mas aquelas pessoas que estão envolvidas, pastor, elas continuam envolvidas, né? Então, a igreja, ela considera todos. Ela considera todos nas suas características, mas a igreja, ela tem caminhado e ela tem respondido. A igreja está viva, ela está pulsando, e eu quero dizer, a igreja, apesar de toda essa dor, todo esse sofrimento, a igreja, ela ainda continua contagiando as pessoas. Graças a Deus. Esse é o nosso papel, né? Então, os irmãos, se alguém está sem a informação, mas ao longo desse ano,
que nós estamos fechando aí de distanciamento, atividades coletivas aconteceram, não presenciais, mas atividades coletivas. As mulheres, por exemplo, elas ficaram envolvidas em algumas atividades que envolveu praticamente todas as mulheres da igreja. No último evento, que foi o evento da colcha, que há poucos dias elas realizaram o culto aqui para fechar aquela atividade, foram envolvidas mais de 120 irmãs, mais de 120, de maneira que a igreja está caminhando. Veja só, o pastor fala a respeito dos contatos pessoais. São mais raros, com menos frequência, porque assim convém que seja, mas o senhor tem tido os contatos pessoais como quase uma rotina um pouco alterada, mas rotineiramente. Por outro lado, os irmãos, e aí eu faço aqui, pastor, aproveito esta oportunidade, até para fazer um apelo entre os irmãos. Irmãos, qual é o nosso raio de ação? Nós estamos trabalhando esses fatos relacionados à pandemia, ao isolamento. Como você aí em casa está trabalhando isso? Uma boa pergunta, não é? Nós temos procurado nos aproximar na medida do possível dos nossos irmãos, ou nós temos ficado simplesmente alheio às coisas? Um detalhe que é bastante relevante: será que todos os irmãos estão acompanhando os cultos que nós fazemos, as transmissões no sábado pela manhã, aos domingos à noite e às quartas-feiras à noite também? Será que todos os irmãos estão acompanhando? Se você não estava, então é importante que você acompanhe. Se você tem informação de alguém que não esteja acompanhando, é importante que você converse com essa pessoa e estimule essa pessoa para que acompanhe. Isso faz parte do nosso envolvimento. Nós somos seres gregários. Isso quer dizer que a gente gosta de viver junto. Se nós não nos ajuntarmos com pessoas que comungam a mesma fé que nós vamos acabando juntando com pessoas que comungam a fé de uma maneira diferente ou que não comungam a fé de forma nenhuma. E isso é muito perigoso. De um modo geral, nós estamos ligados aos irmãos, estamos ligados às atividades, a nossa frequência de contato é muito menor, mas não é nada ausente. Não é isso? Sim, nada ausente. E aí é assim, sobre a questão das programações da igreja. Nós tivemos recentemente uma lição que nós falamos dos 10 mandamentos, mas na ótica do princípio. Importante nós compreendermos o princípio por detrás daquele mandamento. O que é que sustenta aquele mandamento? O que sustenta, o que está fundamentado, o que está por detrás. Aquele mandamento foi dado apenas por uma questão de comodidade para as pessoas, porque outros povos tinham práticas semelhantes. Então, qual é o princípio? Quer dizer, na verdade, o mandamento não foi colhido de uma literatura ou de um pensamento qualquer. Aquilo ali está baseado naquilo que fundamenta o desejo de Deus para a humanidade. Que, com toda certeza, nós sabemos e somos prova disso, que é o melhor para a nossa própria vida. Ninguém terá prejuízo em segui-la. Não. Aqueles fundamentos, aqueles princípios. Sim. E no que diz respeito à questão da nossa rotina, no tempo, no momento do culto, das programações da igreja, isso não está ligado apenas ao culto que nós podemos deixar de assistir. É um princípio que, de alguma maneira, a gente vai negligenciar e que isso vai redundar em outras coisas.
o que o pastor falou em outras palavras. Ele falou, quando você não está fazendo uma coisa, você está fazendo outra. Então, não envolve com uma coisa, envolve você com se outra. Envolve com outra. Ninguém fica em casa dormindo 24 horas. Então existe um princípio por detrás. Isso, porque é assim, a gente consegue ver assim com muita clareza as coisas que parecem que são repetitivas. Mas todo aquele tempo em que nós subíamos no púlpito, nós pregávamos as mesmas palavras, dia após dia, culto após culto, nós conseguimos perceber que tudo aquilo era preparando, Deus preparando a cada um de nós para vivermos o momento que nós estamos vivendo. Se não por uma pandemia, por uma situação qualquer. De repente eu me mudo para um lugar distante, onde só tem eu, com aquele modo de crer e etc. Então eu vou abandonar meus princípios de fé? Sim. Então o que nós observamos é assim, ó. Por exemplo, assim, para o pastor retomar a fala dele aqui. Olha, vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Vocês vão me servir nessa terra. Teve gerações que serviram lá na terra de Canaã. Mas teve geração que serviu no deserto. Nós somos chamados a servir Deus no tempo que nós estamos vivendo. Nós somos chamados a servir Deus. Irmãos, se Deus está permitindo que isso aconteça conosco, jamais Ele nos colocaria numa situação pela qual Ele já não tivesse nos preparado antes. Agora, é claro que você consegue observar e você nota que existem pessoas que estão melhores preparadas para viver um momento como esse e pessoas que estão menos preparadas. Mas o preparo, as condições, não é que Deus fala assim, ó, vai para o deserto que lá... Não. Não é isso. O deserto não é o lugar da festa. Mas das comemorações. Sim. É o lugar do aprendizado. E do exercício daquilo que já aprendeu. Daquilo que já foi aprendeu, daquilo que é proposto. Né? Então, irmãos, assim, ó. Assim. Pastor, nós estamos falando para o nosso povo. Nós estamos falando para o nosso povo. Irmãos, o momento que nós temos para servir a Deus é agora. É esse o momento. Quem pode garantir para mim que eu vou servir a Deus num outro momento diferente, em uma outra situação? O momento que eu tenho para me chegar a Deus, para expressar a minha fé, é agora. Esse é o momento e é dessa maneira. E é dessa maneira. Não tem como mudar. É dessa maneira, não tem como mudar. O que está acontecendo não foi criado por nenhum de nós. Não foi idealizado, pensado, desejado, buscado por nenhum de nós. O que está acontecendo podia ser inverso. Podia ser inverso. Podia ser uma ditadura governamental, administrativa, política, que pudesse ter impedido que nós congregássemos. E aí? Hoje nós temos a perspectiva de uma vacina de um medicamento, de um tratamento eficaz, que nos possibilita voltar a nos reunir com segurança. Mas se fosse a nossa ausência ocorrida por uma imposição de forças outras, então, para onde caminharia a nossa fé? Então, eu estou colocando isso para os irmãos refletir, para nós refletirmos que, na verdade, nós somos, boa palavra, pastor, assim, nós somos chamados para servir agora, no lugar onde nós estamos. E fomos preparados, equipados, e em nada, absolutamente nada, houve falta da parte de Deus. E nós não temos nada que a gente possa dizer, se eu tivesse conseguido tal coisa, eu estaria hoje melhor no sentido de servir a Deus. Não é? Então, assim, aliás, aproveitando esse detalhe, pastor, eu já fui abordado, inclusive de algum tempo, sim, já fui abordado por irmãos preocupados, diz, pastor, se nós não voltarmos a congregar, nós podemos até perder algum crente, etc.
Irmãos, risco de perda nós temos todos os dias. E ninguém, pastor, ninguém sofre mais com isso do que um pastor. Sim, sim. É impossível. Nós não estamos alienados, ninguém sofre mais, ninguém se preocupa mais, ninguém corre mais, ninguém atenta mais, ninguém vê mais isso, ninguém sofre mais isso do que um pastor. Porque o pastor ouve a todos. Em momentos aqui ou ali, a gente ouve a todos. Então, essa é uma preocupação nossa. Uma preocupação nossa não por causa da pandemia. E seria outra circunstância. A possibilidade de perder algumas das ovelhas do nosso aprisco, essa é uma possibilidade que ela é constante, independente da pandemia, não é? Eu até falei uma vez na igreja, há muitos anos, que o pastor é aquele que olha para a igreja e vê quem não está. Sim, falou, eu me lembro muito bem disso. Não é? Nós estamos olhando, mas não é para ver quem não está. Quem não está. A gente, estamos todos aqui, não é tal, mas esse é o olhar do pastor, assim, e esse olhar para ver quem não está, não é só no momento do culto, é no momento fora, extra, quando a gente está fazendo uma reflexão em casa, quando a gente está lendo uma literatura, quando a gente está lendo uma palavra, quando a gente está pensando em questões, o que a gente vai comunicar para a igreja no próximo encontro, no próximo culto, nós estamos sempre, na nossa cabeça aqui tem sempre um filme que retrata a igreja reunida, com ausências A, B, entendeu? A gente está sempre vendo aquele que não está. Então, irmãos, assim, preocupação por risco de perder, temos hoje, tínhamos um ano atrás, tínhamos há 40 anos atrás. E certamente os nossos pais trabalharam tendo essa mesma preocupação. É possível que a gente perca alguém, não porque a gente parou de congregar, mas porque esse é um risco real, diário, independente do momento e das circunstâncias. Agora, você aí de casa poderia estar perguntando, pastor, e quando nós vamos voltar a congregar? Nós estamos há 15 meses sem Santa Ceia. Será que os pastores não se preocupam com isso? Não lembra disso? Será? Né? Então, quando vamos voltar a congregar? Só Deus sabe. Nós estamos atentos ao que Deus está nos mostrando. As igrejas, o pastor falou há pouco a respeito de algumas igrejas, ou as igrejas de modo geral, que têm voltado a congregar. E eu tenho tido alguns contatos com pessoas que congregam em outras igrejas por aí, que voltaram a congregar. Mas as informações que eu tenho é unânime, por parte das pessoas, que elas estão voltando a congregar, mas tem estado assim uma coisa muito, aqui uma palavra bem familiar para nós, uma coisa muito insossa, sabe, uma coisa muito sem vida. Chega, cada um senta com certo distanciamento, ouve a distância, quando sai, cada um sai todo mundo, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém fala com ninguém, entende? E é um ajuntamento muito reduzido, porque não pode ir todos de cada congregação. Então, assim, estamos falando isso para os irmãos ficarem assim atentos. Vamos acompanhar as nossas transmissões, sábado de manhã, domingo à noite, quarta à noite. Vamos acompanhar as nossas comunicações. Nós estamos atentos e querendo Deus, espero em Deus que isso não demore para a gente voltar a se reunir, mas faremos isso quando tivermos a segurança adequada, não é? Não queremos expor a igreja a nenhum tipo de risco no que tange a responsabilidade nossa. Risco nós temos, mas não queremos que esse risco seja um patrocínio nosso, uma ocorrência por uma iniciativa nossa, não é? É que o pós é muito preocupante. Então você imagina você se reunir como igreja sem poder ser igreja e você ainda voltar para casa preocupado se você contaminou alguém ou foi contaminado.
Então olha o tamanho desse prejuízo. Isso. Você não conseguiu, de repente você não sentiu a vontade para você estar cultuando a Deus, e sentiu a vontade, você se sentiu perdido dentro de um lugar que você sempre esteve, mas você ainda volta para casa preocupado com essa possibilidade. E o que nós, enquanto comunidade, qual tem sido a nossa compreensão de não envolver os irmãos e a igreja em riscos desnecessários? Porque risco todos nós corremos, mas não impor um outro além desse. Provocar, não é? Provocar. Aliás, pastor, nesse sentido aí, veja só, e isso é real, essa possibilidade é real. As estatísticas dizem que no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas se contaminaram. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas, esses são os números das estatísticas aí, oficiais. Essas pessoas, convém aqui dizer, uma questão matemática, não é? Essas pessoas se contaminaram com um contato. Foi um contato. Elas não se contaminaram ao longo de vários contatos. Foi tendo contato, entendeu? Não, a contaminação foi por um contato. Então, quanto menos contatos a gente tiver, a gente diminui a possibilidade do contágio. Certo, pastor? Sim. Porque cada pessoa foi contaminada por um contato. Ela foi em tal lugar, conversou com alguém e se contaminou. Se não tivesse ido lá, não teria sido contaminada. E esses milhares de mortos que a gente tem informação pela imprensa diariamente, esses milhares de adoecidos pelo vírus, foi por um contato. Sim, tudo desde que nós falávamos aqui a princípio, né? Foi um contato que em pouco tempo alcançou dezenas de países, milhares de pessoas, e nós temos informações pela própria Organizações das Nações Unidas que o número de mortes ultrapassam 2 milhões. Isso foi declarado o mês passado. Mas sem entrar essa questão de falar de números aqui, um pai é um pai. Quem perde um pai, perde um pai. Quem perde um marido, perde um marido. Quem perde perde uma mãe, perde uma mãe. Uma pessoa, não vamos entrar aqui, não são números, é uma vida. E nós não estamos falando de alguma coisa que você adoece, você vai sofrer o dano, mas você fica em casa e depois você volta aqui, a semana que vem você está de volta aqui. Nós estamos falando de infelizmente, pastor, nós estamos falando de uma situação que tem custado vida de pessoas. Isso. Então é isso daí, irmãos. A gente está pensando nos irmãos, pensando em nós, pensando na igreja. A gente quer o melhor para a igreja, a gente quer o melhor para os irmãos. E pensando nisso, pastor, então a gente ia colocando assim que nós estamos trabalhando com todas as nossas forças e recursos possíveis para investir, pensando que no momento em que nós voltarmos a congregar, nós já tenhamos espaço aqui finalizado, com trabalhos na parte de construção finalizada, para a gente poder se reunir aqui mesmo, não é? Se reunir aqui mesmo. Então eu aproveito esse momento, pastor, da nossa fala com os nossos irmãos, para fazê-los lembrados, não é? Da importância da fidelidade de cada um. Cada um traz o seu dízimo, cada um traz a sua oferta, cada um traz o seu donativo, cada um participa, não é? Para a gente poder ter aquilo que nós precisamos ter para ter o nosso espaço aqui, o nosso ambiente totalmente finalizado com as condições para a gente congregar. Lembrando, aproveito aqui para lembrar os irmãos que, considerando alguns desajustes provocados pela pandemia, então a partir desse ano de 2021, nós decidimos que aquele valor acrescido que a gente estava acrescendo ao dízimo para
destinada à construção, que fique os irmãos livres para, tendo essa possibilidade, querendo acrescentar alguma coisa destinada à construção, fique à vontade para fazer, poderão fazer, será bem-vindo e certamente Deus vai abençoar, mas a gente vai interromper como um estímulo, no sentido de convocar a igreja a que contribua além dos seus dízimos para a construção. Mas que os irmãos não esqueçam do dízimo. Primeiro, porque os dízimos, ele reflete a nossa fidelidade e por ser fiel, nós só temos bons resultados, só temos bênção de Deus. E também para a gente pensar que a causa, não é? Nós somos uma igreja que estamos investindo no reino. A igreja é essa associação de pessoas que se reúnem, que se congregam, e com a finalidade de implementar o reino de Deus. E isso é possível quando toda a igreja trabalha se esforçando numa mesma direção. E é o que nós temos feito, e louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm se empenhado nisso, mas deixamos aqui uma palavra, que os irmãos não se descuidem também desse lado. Nós estamos investindo e o investimento é bastante robusto, considerando todas as nossas possibilidades e variáveis, mas que é muito oportuno que cada um de nós não se descuide dessa questão relacionada ao santo dízimo, não é? A sua importância entre nós. Ok, pastor? Mas, por favor, as suas palavras e considerações finais em relação ao que é importante que a gente comunique para os irmãos nesse momento. Sim, então, é sempre bom a gente poder falar, e eu estava vendo aqui, pastor, o livro do Atos dos Apóstolos, e Lucas escrevendo aqui, né? Falando de congregar, falando de se ajuntar, né? Capítulo 16, verso 13. No sábado nós saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E com o senhor, pastor Eliseu, e com cada um de vocês que estão nos vendo aqui, nossos irmãos, nossas irmãs, é um prazer se reunir com vocês em qualquer lugar. Em qualquer lugar que nós possamos fazer isso em nome do Senhor Jesus, seja para confraternizar, seja para poder orar. Irmãos, e essa palavra que o pastor aqui, de alguma maneira, enfatizou, nós não podemos nos descuidar. O que eu consegui compreender, pastor, é que a igreja, ela não está descuidada. Pode parecer para alguém que está distraído que a igreja está descuidada. Mas nós terminamos aqui a nossa fala no sentido de que não se descuide. Não se descuide do horário do culto. Não se descuide da questão da sua fidelidade. Não se descuide. Deus me guarde para que eu também não venha me descuidar. Porque a oportunidade e o privilégio que nós temos para servir a Deus é hoje, é nessa ocasião. E se nós nos descuidarmos, nós vamos perder essa grande dádiva divina. Isso é muito relevante, não é? Então, essa palavra que nós deixamos para os irmãos, aproveite esse momento de adoração, de servir a Deus, de investir no reino de Deus. Eu tenho certeza que estou falando com pessoas instruídas. Mas pensa você num jardim de delícias. Pensa num jardim de delícias, onde está tudo à sua disposição, tudo é esplendoroso. Mas se você se descuidar num jardim de delícia, como fez Adão, você nega a Deus. Onde tudo é propício para você contemplar e adorar a Deus. No jardim de delícia você nega a Deus. Mas se o seu sentimento é o sentimento de Cristo, no deserto, você honra a Deus. Permita a Deus que o Senhor olhe para você, olhe para mim, olhe para nós enquanto igreja e diga:
este é meu filho amado em quem eu tenho prazer no deserto. Porque quem se descuida no jardim de delícia. Mas quem teme a Deus, quem ama a Deus, ama o seu propósito, serve Ele mesmo em meio ao deserto. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, muito bom. Então é isso, irmãos. Nossa palavra é de incentivo que todos nós continuemos. A igreja permanece. Vamos aproveitar as lives, essas transmissões que nós fazemos. É tão bonito, é tão proveitoso. Veja só, nós estamos no conforto da nossa casa, pastor. Lá, sentado no nosso sofá, ou na nossa cadeira, no lugar onde a gente gosta de se assentar lá em casa, e a gente participa, está ali ouvindo. Não vamos nos distrair. A igreja está ligada. Nós não teremos como recuperar esse tempo lá na frente. Lá na frente é outro tempo. Depois, quando tudo voltar ao normal, mas vai ser em outro tempo. As crianças já não vão ser mais daquelas crianças. Os jovens já não vão ser mais aqueles jovens. Os velhos talvez nem mais estarão aí. Entendeu? Então, é agora, com o que temos e com as oportunidades que temos e do jeito que estamos. É agora a hora de nós servirmos a Deus. Por isso nós vamos encerrar este momento de reflexão, logo mais vem o culto aí, e para dizer para vocês que nós estamos felizes com Deus. Nós estamos satisfeitos com Deus. Porque os irmãos estão cada um no seu lugar, de olho, esperando o momento de retomar. Mas não estão parados, cochilando, dormindo, estão agindo. E eu espero que todos nós possamos estar vigilantes, porque temos a oportunidade de adorar e servir a Deus mesmo diante da circunstância que nós temos. Por isso nós vamos orar agora, colocar tudo diante de Deus, pedir que Ele continue sendo o Deus que nos estimule, que nos traga perspectivas e que nos faça renovar a nossa fé, a nossa força e a nossa confiança esteja ligada nele. Que nada possa perturbar a nossa mente e nos fazer pensar, vamos perder pessoas. Não, mas que nós possamos estar alimentados da seguinte força: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glórias a Deus. Graças a Deus. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Senhor Deus, eu oro com os meus irmãos, eu e o pastor aqui, teu servo, e eu estou orando junto com as famílias, cada pessoa que está a nos ouvir. O Senhor sabe onde cada pessoa está, a necessidade dela, os sentimentos dela, os pensamentos dela. Senhor, temos tantas coisas para ocupar a nossa mente. Temos questões relacionadas ao trabalho, relacionadas à escola, aos estudos. Temos tantas coisas relacionadas ao nosso relacionar familiar. Temos coisas que nos ocupam a respeito à nossa conta bancária, o nosso ganho e as nossas perdas. Temos tantas coisas a ponderar e que por vezes ocupa tanto a nossa mente. Meu Deus, mas a nossa mente está voltada para deixar espaço suficiente para refletir e pensar as coisas do teu reino. Abençoa, Senhor, a nossa vida, presentes na congregação ou ausentes, nós possamos te bendizer onde estamos, te adorar onde estamos, servir-te e louvar-te onde estamos. Sê conosco a tua bênção, o teu favor, a tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e o Senhor tem dado. Nós estamos nas expectativas da retomada dos nossos ajuntamentos, das nossas reuniões, mas enquanto elas não acontecerem, nós estamos reunidos em torno da tua palavra e por ela nós vamos conduzindo a nossa vida. Cuida dos enfermos, dos que sofrem, dos que choram,
dos que eventualmente estão desanimados e daqueles que estão desapercebidos das coisas que lhes cercam. Que nós possamos aproveitar estes dias e momentos para adorar e te servir. Assim oramos como quem agradece, no nome santo do teu Filho Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, culto vem aí. Deus abençoe você, abençoe seu sábado, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E vamos engrossar cada vez mais a fileira, o número de pessoas que vão nos acompanhando na divulgação da palavra de Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor. Até a próxima oportunidade. Amém. Ótimo culto a todos. Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus.